Então, a origem do nome Yahweh, ou Yahvé, como preferir, tá? Então, vamos pensar um pouquinho. Segundo a Bíblia, esse tetragrama, até um trava-língua aí, YWY, algumas, se você for fazer algum estudo, vai aparecer com V no lugar do W. Não está errado, tá? Porque tem o mesmo som no hebraico, mesmo som ali. Então, tanto faz. Tá? A pronúncia ali, mais ou menos, Yahweh. Tá ali em cima, entre parênteses ali. Segundo a Bíblia, foi o nome que Deus se revelou revelou quando Moisés perguntou pelo seu nome. Então a passagem a gente conhece, Moisés estava ali cuidando das ovelhas, pastoreando as ovelhas, quando ele teve um encontro com Deus na sarça ardente. E Deus chama ele para aquele local, conversa com ele, e aí Moisés ele se vê assim, mas tá, como que eu vou identificar esse Deus? Até porque Moisés tinha o conhecimento de Deus que foi repassado para ele, não tinha aquele conhecimento presencial com Deus, de convívio com Deus ainda. Até porque ele foi criado longe do povo dele, né? Foi criado no Egito, criado num sistema de deuses diferente. Mas ele preservou a sua tradição. Então, quando Deus fala com ele, se apresenta para Moisés ali, ele fala assim, tá, mas quem é esse Deus que eu vou falar para o povo que vai nos libertar, que vai libertar ele? Quem é? E aí Deus fala, eu sou o que sou. Né? Eu sou é o meu nome. Então, é esse Deus que vai libertar o povo de Israel. E aí, ou seja, né? E aí a gente aqui não vai entrar na prepotência, irmãos, de dizer que Deus falou Yahweh ou Yahvé para Moisés. Ninguém sabe o que Deus falou para Moisés, tá? Como foi essa pronúncia, tá bom? Ninguém sabe disso. Então, se alguém falar assim, o nome de Deus é falado assim, Yahvé, Yahweh, Javé, é um erro afirmar dessa maneira. Por quê? A gente vai chegar lá agora. Agora, deixa eu ver. Êxodo, acabamos de ler. Valeu! Vamos chegar, acordou? Acabamos de ler. Êxodo. Bom? Cadê? Êxodo 3. E depois lá Isaías reafirma, Deus reafirma isso para Isaías, né? Então, olha aí. Tá, então, Deus se apresentou para Moisés e disse, eu sou o que sou. A palavra usada ali também pode ser traduzida para eu serei o que serei. Tá? Olha aí que interessante. Essa palavra que Deus usou ali pode ser traduzida nesse sentido. A grande questão, por que a gente não pode bater o martelo para dizer que o nome de Deus, a pronúncia desse nome, que ele está até sombreado atrás aí, tá? Aqui não dá para ver não, ali dá, e o pessoal de casa dá para ver mais ou menos. Tá aqui aquela primeira imagem que eu coloquei lá, tá? Que é no hebraico. Como é pronunciado aquilo? Por que a gente não pode dizer isso? Porque tem a questão de um dos 10 mandamentos. Qual que era? Lembra dos 10 mandamentos? Está lá em Êxodo capítulo 20. Sim, na nossa tradução. Isso. Qual que é esse Deus? A questão é essa. Esse Deus, o nome desse Deus. A nossa tradução você vai ler de Gênesis a Apocalipse falando Deus. Qual é o nome? Sim, mas na nossa tradução, que foi simplificada para Deus. Você encontra na nossa Bíblia Jeová?
Muito pouco. Você acha Nissi? Jeová Nissi? Leia a Bíblia. Quem já leu a Bíblia? Jeová Jireh? Não acha mais. Por quê? Foi tudo transliterado para Deus. Você entendeu? Deu para entender? Saiu. Entendeu? A Bíblia King James ainda traz, se você ler alguns textos, ela vai trazer como Jeová. Tá? Bíblias antigas, bem antigas, 1800 e alguma coisa, aí você vai achar esses nomes. Entendeu? Então foi assim, a simplificação na tradução, para ficar mais fácil o nosso entendimento. Porque senão nós íamos ter que ter o entendimento de todos aqueles títulos, o que significava. Deu para entender? Então hoje na Bíblia a gente vai ler vários textos escrito Deus. Como que eu identifico na minha Bíblia hoje que está falando sobre o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso? Isso é importante, porque a Bíblia fala de outros deuses. Mamon, lembra de Mamon? Deus da riqueza. E aí fala. Como que eu identifico na Bíblia hoje quem é o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso que eu creio? Uma letra. Um D. D maiúsculo. Entendeu? Olha só como complicou. Na verdade, foi uma complicação para nós. Se o copista, bom dia. Se o tradutor, e tem, errar na maneira de fazer a impressão da Bíblia, porque isso é mecânico, é computador, e pode acontecer, e colocar lá o Deus Todo-Poderoso com letra minúscula, vai dar a entender para uma pessoa para nós que estamos estudando sobre isso, que não está falando de Deus. Por exemplo, você pega uma frase de Jesus falando, Jesus vai orar ao Pai falando Deus alguma coisa. E essa pessoa na tradução colocou esse Deus de letra minúscula. Jesus está falando com Deus que não é o Pai? Você entendeu? Agora nós temos esse entendimento. Ao lermos a Bíblia, nós vamos reconhecer se está falando de Deus Todo-Poderoso ou de um Deus qualquer. Entendeu? Então a importância de termos esse conhecimento. Muito. Que nem a irmã Cida, né? Ela gosta de olhar essas coisas, está aqui com a gente. No WhatsApp, você coloca lá e você vai escrever Deus e escreve Deus de letra minúscula. A gente, por interpretação, sabe que você está querendo se referir ao Deus Todo-Poderoso. Mas, teologicamente dizendo, vamos pensar assim, em relação ao que nós temos de Bíblia hoje, estaria errado. Porque o Deus Todo-Poderoso, ele deveria estar em letra maiúscula. Como a ideia do nome próprio. Você vai escrever o nome de alguém, você tem que pôr o nome. Como para nós aparece Deus como nome, e nós já vimos que não é um nome, então deve ser escrito com letra maiúscula. Entendeu? Deu para entender? Então, bora. Isso, a irmã Elaine colocou aqui, ó, letra maiúscula. Tá? Então, é dessa maneira que a gente identifica Deus na Bíblia que nós temos hoje, sendo o Deus todo criador. O Javé, o Yavé, Jeová, como preferir. Tá bom? Letra D de Deus. Vamos lá. Pode ir? Já anotaram aí? Pode ir? Pode? Já anotaram? Então vamos lá. Por que hoje em dia nós não temos como saber a pronúncia desse nome? Tá? Então, por quê? Tá? As principais causas para a proibição do uso de Yavé, tá? tanto na fala, leitura, como escrita, foram. Tá? Então, por que hoje nós não conseguimos identificar isso? Porque ao longo da história, lá no povo judeu, eles tinham uma reverência ao nome de Deus. Primeiro motivo, reverência ao nome de Deus. Reconhecimento da importância desse Deus.
Então eu sei que esse Deus é um Deus tão poderoso que está acima de qualquer coisa que não merece, ou eu como, melhor dizendo, eu como um miserável pecador, não posso ficar pronunciando esse nome à toa. Entendeu? E aí vem a segunda questão, que é a interpretação literal do mandamento: não usará o nome de Deus em vão. Êxodo capítulo 20, verso 7. Deixa eu ir abrindo aqui. A gente já vai entender o que é usar o nome de Deus em vão. Eu sabia que iria vir uma questão assim. Então eu já me preparei. Vamos entender o que é isso. Vamos lá, anotem aí. Notou? Oi? Olha aí, ó. Aí, pôr o óculos. Cadê o óculos? Ué? Ah, mas enquanto não sai a operação, usa óculos. Vamos lá. Tá bom. Vamos orar para que a cirurgia saia. Então, só ouça. Ah, se eu for... Ó, as principais causas para a proibição do nome Yahvé, tanto na fala, leitura, como na escrita, foram. Se eu for ditar para a senhora, aí a gente vai ficar aqui o ano inteiro. Por isso que a gente já usa o slide para... Tá bom? Desculpa. Mas aí depois a senhora vai anotando aí, pega com alguém. Mas enquanto não sai a cirurgia, providencia um óculos? Tem óculos. Ué. Vamos lá. Êxodo capítulo 20, verso 7 diz assim: terceiro mandamento. Acho que é o terceiro, né? Não lembro. É um dos mandamentos aí, gente, tá? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus, Yahvé, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, lembrando que os 10 mandamentos, os 3 primeiros faz referência a Deus, a pessoa de Deus. É o terceiro, né? O terceiro mandamento ali, porque isso. Então anotem aí para a gente dar continuidade. Fazer esse adendo aqui. O que é não tomar o nome de Deus em vão? Antes disso, peraí, isso. Tá? Antes disso, tem mais um. Como que hoje o judeu faz referência a Deus? Lembrando que Deus, a palavra Deus é para o português. Né? Em inglês, God, né? E para o judeu seria Yahvé. Ok? Como que eles falam se eles levam ao pé da letra essa questão? Olha aí, isso é muito interessante. Se você for lá em Israel hoje, você pegar um guia judeu, ele não e ele vai apresentando os locais, ele não vai falar Yahvé ou Javé, o que você quiser aí, tá? Ele não vai falar. Eu vi um vídeo fazendo as pesquisas de um rabino falando sobre o nome de Deus. Está no YouTube, bem interessante. E ele fala letra por letra daquele nome que a gente viu no começo, mas ele não pronuncia a palavra. Não fala, ele não fala. Ele fala qualquer outro nome, menos o Yahvé. Tá? É tradição deles, é a reverência ao nome de Deus. Ok? Pode ir para o próximo? Então, como que hoje eles se
falam, como que eles se identificam. Através dos tempos, as pessoas disseram, não vamos mais falar o nome, e esse nome, né, o nome de Deus. Passaram a chamá-lo pelo título de Hashem. Hashem, que significa o nome. Tá, então você vai vendo lá o guia falando, então, Hashem. Pô, mas que Hashem? Hashem significa o nome, ele está se referindo a Deus. Tá bom? Então, muito você vai ouvir isso. Se você tiver o privilégio de ir numa comunidade judaica, numa sinagoga, eles vão falar Hashem, eles não vão falar Yahvé. Ok? Eles vão falar El, né, usar o El Shaddai, isso eles vão usar. Mas o Yahvé, eles não falam. Tá? Então, eles hoje identificam Deus como Hashem. Irmãos, é interessante que acredita-se que já no tempo de Jesus não se falava mais o nome de Deus. Por isso que perdeu eu não sei se a palavra certa seria a oratória, a pronúncia desse nome correto. Tá? Então se perdeu ao longo dos anos. Se você deixar de falar uma palavra por muito tempo, você esquece a pronúncia. Por exemplo, nem aqui um exemplo bem pequeno. Mas uma criança que está sendo alfabetizada aqui no Brasil, novinha ainda, ela vai para os Estados Unidos. E ela começa toda a sua educação no inglês. Chega um momento que ela não vai mais conseguir falar em português. Tem um rapaz que eu vejo vídeos dele no YouTube, ele é um corretor de imóveis. E às vezes ele está ali falando tal, e ele vai falar de uma determinada coisa da casa, e ele, qual que é a palavra mesmo em português? Que ele esqueceu. Então, essa palavra Yahvé, no original, como Deus falou para Moisés, ninguém sabe mais. Por quê? Por conta dessa reverência ao nome de Deus, não se pronuncia mais. Então, hoje, nós falamos Yahvé, Yahweh, Javé, Jeová, mas como é a pronúncia original, como Deus falou com Moisés, ninguém sabe. Ninguém mais sabe. Tá bom? Vamos lá. E o nosso tempo está indo embora, hein? Rapaz. E aí, vamos pensar aqui rapidinho para a gente finalizar a aula de hoje. Sobre o que seria esse usar o nome de Deus em vão. É falar de qualquer hora, qualquer momento. E aqui nós vamos sempre buscar lá no original a ideia, hein? Olha que chique. Irmãos, aqui outra coisa também, tá? A gente está longe de conhecer o hebraico antigo. O André aqui não conhece nada do hebraico antigo, tá? Então, de repente, você vai ver uma aula do pastor Alexandre Dutra e vai colocar o André lá no chinelo. Aqui é um pouco só do que a gente tem estudado, tá bom? Então, por favor, sem comparações aí, porque nós estamos bem longe, estamos aprendendo também. Nem eu entendo, que eu já estou há 20 anos junto, quanto mais ela. Vamos lá, depois a gente vê, tá bom? Porque senão... Pode ir aí? Vamos lá. Vamos entender o que seria, então, esse em vão, de não usar o nome de Deus em vão. Tá? O que é isso aí? Originalmente, a palavra em vão está escrita a palavra lashev. Tá? Lashev. Então, quando você lê o texto lá de Êxodo capítulo 20,
terceiro mandamento, você vai ler no original a palavra lashev. Só que essa palavra não significa literalmente em vão. Olha aí, os problemas das traduções. Claro que, irmãos, para a gente ter uma compreensão, a gente teria que estudar um hebraico profundo, tal. Tá? Então, os primeiros tradutores lá, João Ferreira de Almeida, que é a base que nós temos de melhor interpretação da Bíblia, entendeu que poderia ser utilizada essa palavra em vão. Tá? Mas essa palavra, lashev, ela está mais relacionada a algo oco. Tá? Algo oco. O que é algo oco? Algo que não tem sentido. Por exemplo, você vai comprar um coco. Na praia quer tomar um coco, tomar água de coco. O cara abre o coco e não tem água. Foi em vão. Serviu para o quê aquele coco? Para nada. Certo? Então o sentido é mais ou menos esse daí. Ou seja, o que o Senhor estava querendo dizer ali no Êxodo capítulo 20? Não coloquem meu nome em coisas sem conteúdo, sem sentido. Tá? Então, atribuir situações a Deus que não é de Deus. Tá? Então, tomar cuidado. E aí vai. Chegamos aí na questão de nós estamos aí colocando, ai meu Deus, o tempo todo, meu Deus, ai meu Deus, Senhor, ai meu Deus, ai. Cuidado, né? Isso, é um pecado. É pecado, porque é um mandamento. Mas, irmãos, é mais no sentido de reverência a Deus. Né? Reverência ao Senhor. Ele não é qualquer um para nós ficarmos ali. Né? E às vezes a gente, por tanta coisa, tanta bobagem, muitas vezes no nosso dia a dia, estamos aí colocando o nome do Senhor em coisas fúteis, coisas sem sentido, coisas vazias da nossa vida. Né? Então, muito cuidado com isso, se policie, né, para não ficar aí usando o nome de Deus em vão. Até marquei aqui um exemplo, eu já citei esse exemplo várias vezes. Um motoqueiro que trabalhava na loja que eu trabalhava lá em São Paulo, e ele não era crente nem nada, mas ele ia foi numa igreja e a pessoa lá, dessas igrejas por aí, ungiu a moto dele e falou, toma cuidado porque você vai cair. Qual motoqueiro que não está sujeito a cair? Nem Zé? Nenhum. Você pensa que não, por mais cuidadoso, o Zé, aqui que a gente conhece, o Tiago, não é esses motoqueiros doidos de ficar andando por aí. A gente conhece a pessoa. E caía. É uma curva, pegou uma areinha, é chão. Não é assim? Uma garoinha, de repente, uma mancha de óleo de um carro que vazou, vai pro chão. Então, colocar o nome de Deus numa coisa assim, olha, vamos ungir sua moto, porque você pode... É colocar o nome de Deus numa coisa em vão. Não quer dizer... Não adianta nada aquilo se a pessoa que está em cima da moto não confiar que Deus está protegendo. Mas também não vai estar imune a isso acontecer. Está entendendo? Você está no trânsito... Olha aí os irmãos. Quanto tempo eles estavam orando por essa viagem? Para Deus abençoar, para Deus guardar a viagem. Não é verdade? Quebrou o ônibus. Mas cadê Deus? Deus continua abençoando lá. Entendeu? Então, muitas vezes nós estamos colocando o nome de Deus em coisas fúteis. Cuidado com isso. Tá? Muita atenção nesse sentido. Amém? Sim. Sim, mas vamos voltar aqui para o nosso assunto, porque senão... Mas o assunto aqui é colocar o nome de Deus em coisas em vão. Vamos lá. Tá bom, irmãos? Então, só para a gente entender isso, tá? Muito cuidado. Vamos nos policiar para que a gente não possa, para ter essa reverência no nome de Deus.
Ele é o Senhor Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Né? Então, não podemos aí usar. E aí, o que aconteceu? Só para a gente fechar. Os copistas, os primeiros tradutores, as primeiras pessoas que estavam ali fazendo as cópias da palavra do Senhor. Por quê? Hoje não existe nada do original bíblico. Nada. Nenhum trecho daquilo que foi original da Bíblia escrito. Tudo o que temos é cópia. As últimas cópias foram achadas em 1970, alguma coisa, se eu não me engano. Não vou dar data aqui não, senão eu vou errar. Que foi lá nas cavernas em Qumran. Tá? Foram manuscritos que foram encontrados ali e que batiam exatamente com aquilo que nós temos da Bíblia hoje, com outras cópias. Tá? Então foram os últimos, muito tempo atrás, que foram encontrados isso aí. Tá? Então o original nós não temos. O que aconteceu? Os primeiros copistas, que eram judeus que faziam a cópia da palavra do Senhor, daquilo que foi escrito lá, os primeiros textos de Moisés e tal, todos os textos que foram escritos, as primeiras pessoas, por conta dessa reverência ao nome de Deus, eles começaram a mudar o nome do Senhor. Porque eles viam que ali estava escrito o nome de Deus, o tetragrama lá que a gente viu no começo. Mas espera aí, esse nome eu não posso pronunciar, eu não posso escrever. E aí então eles começaram a alterar essa escrita para um nome que eles identificariam como o nome do Senhor. Deixa eu só ver aqui. Só para a gente encerrar. Vou ver aqui. Então eles fizeram a tradução aí, a modificação. Na grande maioria, ou inicialmente, na tradução, quando eles iriam fazer a leitura do tetragrama, né, Yahvé, eles liam ali Adonai. O que quer dizer Adonai? Não, o Senhor. Tá? Adonai quer dizer o Senhor. Então, quando eles estavam fazendo a leitura ou a escrita, eles viam o nome de Deus, o que eles falavam? Adonai, o Senhor. E não falavam o nome de Deus. Ou escreviam. Olha aí que interessante. Deixa eu só ver se é isso. Meu próximo slide. Aí eu falei e não coloquei. Tá. Aí, ó. Yahvé, lá em cima, ou Yahvé, no transliterado hebraico, e do lado em amarelinho escrito em hebraico. Tá? Aqui, ó. Que é o hebraico, tá? Do nome Yahvé. Yahvé. Mas aí os sinais vocálicos de Adonai. Então aqui, Adonai. Tá? Não dá para ver muito bem aí. Aqui embaixo, ó, tá vendo que tem um negocinho aqui, ó, fazendo uma voltinha aqui? São 3 pontinhos. Isso aqui que determina que é um... Deixa eu ver se é só 3. Isso. Que determina que isso aqui é um A. Entendeu? É isso aqui que vai determinar. Essa palavra, essa letra aqui em hebraico, eu vou trazer depois o alfabeto hebraico dos irmãos verdes. Tá? Ela não tem som. Ela não tem som. Então, o que vai determinar é aqui. O hebraico antigo era escrito assim. Ó. Não tinha vogal. Não tem vogal no hebraico antigo. Então, era interpretativo. Tá? É interpretativo. Eles viam só consoantes e eles ali iam interpretando. Quando chegou que eles colocavam o nome Adonai, então eles pegaram parte do nome Adonai e colocaram no Yahvé. Olha aqui, o E, o O e o A. Iová. Ficou aí na transliteração. Tá? Iová. Ou Iová, melhor dizendo, né? Tá certo? Então ficou o Iová
que aí aportuguesado ficou Jeová. Olha que interessante aqui embaixo. Não existe som de J no hebraico. Por isso, Jeová. Não Jeová. Jeová é português. Tá? Então, no hebraico, Jeová. Deu para entender mais ou menos? Uma bagunça. Tá? Depois a gente vai entender letra por letra aqui, ó. E a importância, isso aqui tem um significado fantástico, tá, gente? O pessoal de casa não tá vendo, mas ali, lá em cima, no Yahvé, YHWH, depois está em hebraico, tá? E aí, interessante, se lê da direita para a esquerda. Então, é daqui, um Yod, para cá. Amém? Só para confundir mais as coisas aí. Só para finalizar, bem confuso. Tá? Quem sabe? Tô brincando. Isso aqui não entra, isso aqui não vai entrar em prova, tá? Gente, o grupo só vai ser formado em fevereiro. Então isso aqui não vai entrar em... Amém? Então nós vamos encerrar por aqui o nosso estudo, tá? Daqui a pouco a gente vai começar a entender melhor aí o significado desse nome, irmãos. Tem um significado fantástico, um significado maravilhoso para nossas vidas, tá? E quando a gente começar a compreender esse Yahvé, a origem dele, é claro, o que os estudiosos dizem, né, da origem desse nome, apresentando como Deus, aí a gente vai ver assim que é o Deus Todo-Poderoso que eu posso confiar ao longo desse ano para a minha vida. Amém? Alguma dúvida? Várias, né? Alguma dúvida? Muitas. Pode falar. Irmãos, assim, a grande questão é o seguinte. Peraí que eu engasguei. A grande questão é a reverência em relação a esse Deus. Então, às vezes, assim, por exemplo, uma coisa de displicência nossa. Perdi o ônibus porque eu demorei para sair de dentro de casa, tal. Ai, meu Deus, perdi o ônibus. Você entendeu? Mas a culpa é de Deus. Você vai para Deus, entendeu? Você vai colocar Deus no meio de uma coisa que foi displicência sua. Você entendeu? Então, assim, usar o nome do Senhor em vão, isso virou algo rotineiro. Todo mundo, né? Até brincam assim, por exemplo, um ateu tiver num avião caindo, ele vai falar, ai meu Deus. Né? O ateu, que não acredita em Deus. Mas aí ele vai, ai meu Deus, vamos morrer. Então, muitas vezes, assim, estamos colocando o nome de Deus em coisas que é displicência nossa, coisas sem sentido nenhum, querer atribuir a Deus, coisas ocas, coisas vazias. Né? Então, ter a reverência no nome de Deus, que é reconhecer que Ele é o Deus Todo-Poderoso, né? Não, mas aí depende da questão, depende da situação. Por exemplo, não estou achando minha caneta. Misericórdia, meu Deus, uma caneta. Vai procurar, vai caçar, vai ali embaixo e compra uma caneta, né? Entendeu? Agora, é uma questão de enfermidade? Aí sim, oh meu Deus, tem misericórdia. Aí eu estou atribuindo a Deus uma causa que eu não tenho condições de uma briga. Entendeu? Aí sim são situações que cabe o nome de Deus. Agora, situações vazias, situações bobas. Isso serve para mim também, tá, gente? Isso aí é para todos nós. Não tem uma pessoa hoje em dia que não use. Tá bom?
Pode ficar. Essa pode. Pode ficar com as canetas. Pode ficar, mano. Pode ficar. Agora, semana que vem, traz. Né? Aí também a igreja não é fonte de caneta, não. Amém? Então vamos encerrar.